Boa noite. Oi, Davi, bem-vindo. Saudade do carnaval, Davi, saudade de você. Olha, daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Tô só aguardando nossa convidada de hoje entrar. Porque, mais uma vez, a gente tem muita história pra contar, muita coisa pra falar. Oi, Camila, bem-vinda. Olha só, nossa convidada já está na área, hein? Gente, olha, eu não quero demorar muito para começar, porque live do Instagram é 1 horinha só e a gente tem muita coisa para conversar sobre carnaval, sobre luta LGBTI+. E Ruth tá aqui já na sala com a gente, então assim, eu já, olha, pediram só para segurar um minutinho aqui, estou segurando, mas já a gente começa, tá? É isso, gente. Eu acho que já tá dando pra gente começar, né? Aqui. Então é isso. Todas prontos, prontes e prontas pra gente começar? Maravilha. Gente, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Carna Live, uma realização Rede Carnavalesca. Hoje, a nossa convidada especialíssima é Ruth Venceremos. Ela que é drag queen, produtora cultural e ativista LGBTI+, cofundadora do Distrito Drag e do Bloco das Montadas. Montadas, o Bloco da Diversidade, é uma troça carnavalesca organizada pelo Distrito Drag e protagonizado por artistas drag queens, e tem como folhões centrais dessa alegria a comunidade LGBTI+. O Bloco das Montadas saiu pela primeira vez no dia 11 de fevereiro de 2018, no setor bancário norte. Na última edição do bloco foram 60 mil foliões. E o Bloco das Montadas foi eleito por votação popular e júri técnico o bloco melhor do Carnaval do Distrito Federal dos anos de 2019 e 2020 pelo Correio Brasiliense. É com essa pessoa maravilhosa que a gente vai conversar agora sobre a história desse bloco, sobre a importância desse bloco para Brasília. Oi, Ruth! Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente bem-vinda, boa noite. Você que é minha vizinha. Ah, Tá em pois casa? é, menina. Como é que você tá? Tô bem, assim, né? Morrendo de saudade de ir pras ruas com todo mundo. Mas tô ligadíssima na programação virtual que tá rolando. Inclusive, vamos aproveitar. Eu gostaria, assim, de começar essa conversa de hoje, de repente, Ruth, de você contando um pouquinho mais sobre você, e sobre o seu trabalho e sobre o Bloco das Montadas pra gente. O que você acha? A gente já viu aqui que começou em 2018, né? Como que foi esse começo? Como que foi para colocar esse bloco pela primeira vez na rua? Então, tô com uma voz um pouco rouca. Bom, me chamo Ruth Sexy. Venceremos, como você já me... Sex, né? Me chamo Ruth Venceremos, conforme você já me apresentou. Sou drag queen, né? Moro aqui em Brasília, vai fazer uns 6 anos. Tenho uma atuação em vários campos aí. De boy, eu
tem uma vinculação com o MST, e foi chegando nessa Brasília plural, diversa, contraditória, que eu me encontrei na arte drag, né, com esse potencial mesmo de debate, de reflexão e de dar uma sacudida geral. E o Bloco das Montadas, ele surge exatamente em 2018, a primeira edição. Dezembro de 2017, nós lançamos o calendário drag no Museu Nacional e ficamos assim, caraca, olha quanto deu umas 300 pessoas no lançamento do calendário drag. E ficamos desesperadas, tipo assim, o carnaval tá chegando aí, vamos fazer um bloquinho de 500 pessoas. Meu amor, nós choramos, literalmente, quando nós vimos aquele setor bancário norte tomado por 15 mil pessoas na primeira edição. E aí surge o Bloco das Montadas, né? Protagonizado pelo Distrito Drag, né? As drags que estiveram na primeira edição como cofundadoras do bloco, Maria Rojava, Mary Gambiarra, Afrodite e Raika Rica. Então começamos nós 5 e aí está o Bloco das Montadas abalando a capital do país. Perfeito, perfeito! E me conta mais, Ruth, olha só. Vocês decidiram, então, vocês 5, iniciarem esse bloco em 2018, muito por conta, então, do evento do lançamento do Calendrag, que, quero deixar aqui registrado, eu amo, eu tenho todos os anos, e eu quero marcar com você de pegar o meu desse ano, viu? Pois vai pegar. Não é? A gente tem que dar um jeito de se encontrar. Como que foi iniciar um bloco de drag queens para a comunidade LGBTI+, do DF, em 2018? Porque eu me lembro bem que, assim, estava tendo bem um aumento, um boom de blocos de carnaval, né? Mas a representatividade que trouxe o Bloco das Montadas, por exemplo, é admirável, é fantástico. Porque eu percebo, por exemplo, que vocês não são um bloco que atua apenas durante o carnaval, apenas um dia no carnaval, né? Há toda uma construção com a comunidade para o Bloco das Montadas acontecer, não é verdade? Me conta Exatamente. mais sobre isso. A gente diz que o Bloco da Montada ele é o quê? Ele culmina um trabalho que a gente já vem fazendo, né? E de início nós encontramos muitas dificuldades. Quais foram essas dificuldades? Nós não tínhamos experiência de organizar um bloco de carnaval. Ou seja, o carnaval implica a gente pensar em multidão. É a maior festa popular desse país, é o povo na rua, com sua alegria, com seus protestos, né? Com suas reivindicações, com seu sorriso, com sua diversidade. Então, o primeiro desafio, a primeira questão para nós nós nunca tínhamos organizado um Bloco das Montadas, embora tínhamos experiência de participação em baladas, em protestos, tudo mais, mas implicava toda uma logística que não fazia parte do nosso dia a dia, né? Então, acho que esse foi um primeiro desafio, como organizar. E eu creio que eu acho que o fundamental nosso foi não existe, pelo menos até aquele momento, em Brasília, um bloco de carnaval LGBT puxado por drag queens. Então aqui já reside a novidade, né? Mas nós não queríamos fazer um bloco pelo bloco, né? Tipo, não é animação pela animação. Nós queríamos fazer nesse contexto de um bloco que está inserido numa comunidade que tem as marcas da violência, e essas marcas da violência não é porque nós queremos, mas ao contrário, são os nossos algozes que não nos deixam em paz, sabe? Então, se nós somos campeã de morte, quando pensamos no bloco de carnaval, tem que ser um espaço também de ampliação de repertório cultural nosso que estamos organizando, mas, sobretudo, a gente atingir, mandar uma mensagem positiva no carnaval. Porque o carnaval desde sua origem, esse espaço, né, político por excelência. E quando a gente fala político, nós não estamos falando só da política partidária. Nós estamos falando das coisas que acontecem no dia a dia, das coisas que nos atravessam. Então, eu creio que, para nós, quando nós pensamos, foi esse vínculo direto, né, com a comunidade LGBT. Inclusive, a gente discutia no início, quais são as cores do bloco? Será que não deveria ser a bandeira? Então tipo, todo o debate que nós fomos construindo, e nós dizemos, embora a paleta de cores não seja do bloco diretamente as cores dos arco-íris, embora tenha várias cores da bandeira do arco-íris, mas o fundamental é a nossa conexão com a comunidade LGBTI, é a presença da bandeira LGBT tremulando em nosso bloco. Então, acho que essa inserção, e as coisas foram acontecendo, eu creio, Letícia, que nós fomos amadurecendo.
E nós fomos aprendendo com os processos existentes. Olha as experiências da Carnavalesca e tantas outras iniciativas em Brasília que nós podemos ir aprendendo com. A experiência da organização do Perfeito. Folia com Respeito, por exemplo. Né? Então, nós fomos também aprendendo. Não foi algo que já surgiu e já fomos fazendo. Nós fomos aprendendo também com nossos pares, entre eles, por exemplo, Folia com Respeito. Não, o Bloco das Montadas é, assim, parceiraço da campanha Folia com Respeito desde a origem, né? Desde o início da idealização. Isso é muito fantástico. E é um bloco, assim, que é parceiro mesmo, sabe? Produz vídeos, materiais, assim, com o intuito mesmo de propagar e da gente criar um ambiente seguro para quem vai curtir, né, o carnaval com a gente. Porque tem muito isso, né? Produtores, produtoras, a gente acaba se responsabilizando, se sentindo responsável por aquele público que está ali nas ruas com a gente, né? Então, a gente vai buscando mecanismos para proteger, para agregar, né? Para formar cada vez mais memórias felizes. E gente, eu amo o Bloco das Montadas. Tenho minhas experiências pessoais com o bloco, que eu amo, que eu adoro as apresentações, adoro também como ele é informativo. Eu percebo muito isso também. É um bloco que está muito empenhado na comunicação com o folião e com a foliã que vai curtir naquele território, né, Ruth? Exatamente. E eu acho que essa preocupação fundamental que nós temos que ter, que é esse processo mesmo de, embora a gente saiba, por exemplo, que a segurança é uma responsabilidade do Estado e nós temos que cobrar do Estado segurança para os foliões, nós que somos produtores culturais, nós devemos realizar vários processos, por exemplo, inclusive de acolhida desses foliões, né? Que sejam os que sofrem algum tipo de violência, coisa parecida, mas, sobretudo, a gente também tentar fazer um carnaval que ele também seja, que a gente seja preventivo, no sentido de que a gente realize ações anteriores, por exemplo, a campanha Folia com Respeito, né? Ela só tem o efeito dela, sobretudo, não acontece no bloco em si. É um processo de trabalho anterior que culmina, por exemplo, com a saída do bloco. Né? Então, quanto mais a gente, por exemplo, nas nossas formações enfatiza nessas questões, é fundamental. E quando você fala disso, eu lembro muito do processo que nós fizemos no último bloco. Né? Eu digo que nós fomos crescendo. Né? Inicialmente, éramos apenas 5, fizemos ali, depois o distrito ampliou. Aí começamos a pensar no próprio calendário drag, né? Não dá para pensar um calendário de drag queen se a gente não discutir com as drag queens a temática. Então, tem que ter formação. E no último bloco, nós decidimos o seguinte, nós vamos fazer formação com todas as pessoas que estarão envolvidas no bloco. Desde de fornecedores, os principais fornecedores, nós queremos sim, e nós fizemos uma linda formação. E uma novidade nessa preocupação também com o folião é o debate não só da inclusão, mas é o debate mesmo de que comunidade nós estamos falando. Se nós somos um bloco das montadas, nós temos que incluir as várias identidades de gênero, né? Nós temos que incluir, né, os diversos sujeitos que compõem essa comunidade. E nós sabemos que tem parte da nossa comunidade, como, por exemplo, as pessoas trans, que sofrem maior nível de vulnerabilidade social, ausência de emprego e trabalho. Nós fizemos uma ação no último bloco que foi, nós vamos contratar, né, 20 pessoas trans para o Bloco das Montadas. Ou seja, é mais do que a própria direção do bloco, que somos 10 do Distrito Drag. Nós vamos contratar. E essas pessoas vão atuar em diversas frentes no bloco. Equipe de apoio, contato com os foliões, né? Fazendo também um trabalho de prevenção. Mas também nós queremos que a programação ela expresse a diversidade LGBT. Então, você teve desde lésbicas, né? Vários artistas trans, né? No palco. Então, essa preocupação ela é fundamental. É fazer a inclusão na prática, né? E eu não digo nem que fazer uma inclusão, é fazer justiça mesmo, sabe? Assim, com a nossa própria comunidade. Nós devemos ser esse território livre do preconceito, da discriminação. Então, nós devemos construir processos livres entre nós. Nós não devemos só cobrar, por exemplo, que outros incluam no mercado. E o que nós estamos fazendo enquanto um bloco LGBT? Será que nós não estamos reproduzindo só a mesma lógica existente de focar na figura gay ou coisa parecida? Então, eu acho que o Bloco das Montadas, para mim, e para o Distrito Drag, é uma grande realização. E eu creio que já deixou um legado para a cidade, né? Já deixou um legado para a cidade
pelo esse bloco, a gente até chama, né? Montadas, o bloco da diversidade. A gente tem muito essa força, né, da diversidade presente, desde as atrações, né, toda a equipe que trabalha, e a gente, nossa, é um bloco que a gente está aqui, ó, com o coraçãozinho apertado, que por conta da pandemia não vamos poder nos juntar, né? Mas o momento que a gente vive é um momento delicado, mas aí a gente segue, né? No que é possível fazer nesse tempo. Fantástico, Ruth. Eu queria mesmo entrar nesse tema contigo, mas você já até adiantou que é a questão da empregabilidade, né? Porque é muito importante quando um bloco ele levanta a bandeira, né? Ele realmente se preocupar com essas questões que o Bloco das Montadas colocou, né? De que público é esse, para quem que a gente está fazendo, né? Por que que a gente está fazendo, e isso é muito importante. A gente do Folia com Respeito também tem total essa preocupação também com relação à empregabilidade, né? O posto móvel do ano passado, que era nosso sonho de princesa, que a gente conseguiu realizar ano passado, né? Nós conseguimos contratar uma equipe 100% formada por homens e mulheres trans. As coordenadoras, todas as pessoas responsáveis. E isso, gente, é o mínimo, né? Que a gente tem que fazer, realmente buscar dar essa empregabilidade, dar essa visibilidade, né? Agora, você estava falando das atrações do Bloco das Montadas. Eu adoro as atrações do Bloco das Montadas. Como que vocês fazem para montar a atração de vocês? Vocês já têm as pessoas que vocês costumam trabalhar, ou vocês estão sempre olhando o que Brasília está produzindo para vocês convidarem para participar? Porque essa questão da diversidade, eu vejo que realmente é algo que o Bloco das Montadas leva, inclusive na montagem da programação, como você falou, né? Como que vocês fazem essa montagem da programação? Ai, mulher babada, é difícil. Ai, é uma luta. Porque tem muita gente boa na cidade, tem muita gente fazendo. E o bloco é muito procurado. Inclusive as pessoas dizendo o seguinte: eu quero ir voluntário, não precisa me pagar, sabe? Só que, por sorte, assim, a gente também faz a programação com muita antecedência. Em geral, o grosso da programação a gente faz, tipo assim, 3 meses antes do carnaval acontecer, assim. 3, 4 meses, sabe? Por exemplo, eu lembro que o último nós começamos em novembro. Fechamos a programação ali em novembro, final de outubro, início de novembro. E a gente sempre busca, por exemplo, na programação, considerar alguns aspectos. Pessoas, e aí na programação mesmo artística, ter pessoas pretas, ter trans, né? Ter mulher cis, inclusive a gente tem espaço também das mulheres cis, e a gente, né, por exemplo, esse ano a gente incorporou, né, um grupo de mulheres plus size, mas a gente no segundo ano trouxe, por exemplo, de Ribeiro. Então a gente sempre busca ter esse espaço também que tem a presença de mulheres cis, mulheres trans, né? E também pessoas pretas, pessoas, né, lésbicas. Então a gente tenta meio que arrumar na programação, não é fácil. Nem sempre a gente consegue em totalidade, mas sempre tem pessoas pretas, sempre tem pessoas trans. E a gente começa também a perceber um movimento seguinte: ó, nós somos um bloco drag, né? Em todas as edições é importante ter drag, porque essa é a força do bloco. E convidados de Brasília, a gente sempre busca exatamente perceber como é que estão os movimentos ali. É óbvio que a gente tem um círculo de artistas, por exemplo, que são próximos do Distrito Drag. E a gente busca contemplar um período outro. Nem sempre dá, né? E às vezes a programação fica apertada, é muita coisa, e a gente pensa, meu Deus. E nacionalmente, a gente começa também a perceber, ó, é importante a gente colocar Brasília no cenário nacional do carnaval. Alguns blocos já fazem isso. Então, o Bloco das Montadas, a gente vê também como esse potencial de mostrar carnaval da capital do país, né? E isso foi uma coisa importante na medida em que, por exemplo, na segunda edição trouxemos MC Chuchu, na última edição já conseguimos trazer Mulher Pepita e o Candy Bloco, que é um bloco que tem tudo a ver com drag, de certa forma. É uma banda que tem tudo a ver com drag, porque pega as músicas do mundo pop e transforma em ritmos de carnaval, as músicas das divas. Então é puxado por um homem gay, mas tem pessoas trans na equipe, né? Tem pessoas pretas. Então a gente vai buscando, mas, Letícia, é sempre um desafio, né? E eu sempre digo para as pessoas que nos procuram, ó,
calma, vai chegar a sua vez com o tempo, assim, a gente não consegue de fato, porque primeiro, Brasília, vamos e convenhamos, é importante a gente fazer essa crítica, tem um carnaval extremamente reduzido, né? Reduzido do ponto de vista das potencialidades que nós podemos ter. O horário, por exemplo, é um complicador para a gente, porque a gente só tem 6 horas de carnaval, né? Praticamente pronto. Então, de certa forma, você não consegue construir um processo que ele seja um pouco mais dinâmico, né? De que as pessoas, inclusive, se fidelizem cada vez mais ao bloco, que sabe que pode chegar de manhã, tipo, vai sair no finalzinho do dia, né? Então, é muito, muito rápido o carnaval assim, de Brasília. Eu, que sou pernambucana, às vezes sinto essa necessidade ainda, né, de ter um carnaval que ele tem um horário mais extenso, sabe? Assim. Uhum, uhum. É, tem muito a ver também com a ocupação da cidade, né? Acho que é importante a gente ocupar, né? Não adianta uma cidade cheia de monumentos tombados se a gente não ocupar, né? A cidade, o espaço, as ruas. Eu estava aqui conversando com os outros blocos que passaram por aqui já, Ruth, e eu sempre estou perguntando assim com relação ao último carnaval, né? Porque foi o carnaval antes da gente ter a notícia da pandemia, né? Então, assim, tava todo mundo naquele êxtase de sair do carnaval e todo mundo colocou os blocos na rua e, de repente, nos vemos, assim, impossibilitados por conta dessa pandemia de colocar de novo, né, nosso bloco na rua, que é uma coisa, assim, que a gente planeja, que a gente ama, que a gente adora demais, né, ter esse contato. A gente espera o ano inteiro aquele dia em que a gente vai sair com o bloco, né? Como que foi isso pro Bloco das Montadas? Como é que vocês receberam, assim, logo depois desse pós-carnaval, essa notícia, assim, de que a gente ia ter que ficar isolado, os eventos parando? Porque também se trata de uma cadeia produtiva, né, Ruth? Tem diversos profissionais que trabalham com o Bloco, que o Bloco contrata. Como que foi tudo isso pro Bloco? É cadeia produtiva e é cura, né, gente? A gente que vive num país extremamente, principalmente no período, né, sendo atacado, nossas vidas, né, um governo que foi eleito com discurso de ódio, né, que atenta contra a vida humana permanentemente. Então, a gente sabe que a gente acaba adoecendo, né? São diversos fatores que fazem com que nos adoeça. E o espaço do Carnaval da Folia, eu sempre digo também que é um espaço de cura. Por exemplo, para mim, enquanto drag queen, a montação ele é um processo terapêutico, por exemplo, né? E o Carnaval ele já está na nossa agenda. Então, a gente sentiu, né, do início, porque assim, praticamente terminou ali, acho que foi dia 15 de março, nem deu tempo, por exemplo, da gente se reunir presencialmente para poder fazer aquele processo de avaliação, o De processo de avaliação. escuta, né? Como foi, de tirar ali os aprendizados. Então, chega a pandemia, de certa forma, já nos bloqueia as possibilidades dos encontros, né? Dos encontros, mesmo para poder fazer esse balanço. Nós tínhamos uma expectativa, por exemplo, muito grande, nós sentimos de lançar o próprio hino do bloco, o clipe do hino do Bloco das Montadas, né? Nós produzimos um clipe e estamos discutindo, inclusive, se lançamos agora, estamos ainda em processo final, mas é assim, era aquela reta final que a gente queria aproveitar o pós-carnaval também para lançar o nosso clipe. Então, muitas coisas aconteceram. Então, eu creio que foi um impacto para todo mundo, né? Porque, como você diz, é uma cadeia produtiva que, no caso nosso, o carnaval é um período em que muita gente acaba, né? É um espaço de renda, é um espaço de geração de renda, é um espaço de encontro, é um espaço de afeto, né? Então, a gente acabou sentindo porque meio que a gente ficou, né, nos primeiros períodos ali meio paralisada, e foi quando depois opa, a pandemia está aí, mas como é que o que é que nós podemos fazer pelos nossos, né? E aí nós criamos, por exemplo, já ali no contexto da pandemia, um fundo de apoio emergencial para artistas LGBTI, no sentido de que a gente já estava vendo ali que com o final do carnaval e poucos incentivos por parte do Estado e do governo, então a gente acabou tentando nos ajudar, né? Mas, e é isso, né? A primeira coisa que todo mundo pensou ali, e 2021, como será? Teremos vacina, né? Então criou-se muita expectativa em relação a isso. E principalmente porque sempre os foliões do Bloco das Montadas sempre cobram da gente, por exemplo, fazer uma edição fora de época, né? Então a gente sempre tem cobrança
E alguns até diziam, e aí, vamos fazer 2021 a primeira vez ou não? Botar o bloco ali só para fazer. E acabou que nem essa possibilidade teve da gente poder discutir, inclusive a possibilidade da gente ter ou não numa outra época, por ser um bloco também que tem a ver com esse debate da geração de renda, né, da oportunidade de formação para uma série de pessoas, e inclusive, né, como um processo mesmo de criar vínculo, criar memória afetiva, porque eu acho que o carnaval também tem muito a ver com memória afetiva, né? E creio Exato. que a gente está marcando a história, né? Os blocos LGBTs em especial de Brasília está marcando a história dessa cidade por isso, por aquilo que você dizia, da ocupação do espaço público, da ocupação da cidade por corpos e corpas dissidentes. Então, somos nós também, embora tenta nos expulsar, por exemplo, desses espaços, nós continuaremos teimando e resistindo em estar nesses espaços, porque esses espaços também são nossos, né? Exato, exato. E ocupemos, né? E ocupemos. E Ocupemos. resistimos nesses espaços. Exatamente. E para esse carnaval, então, a que conclusão que o Bloco das Montadas chegou? Vocês têm alguma ação programada para esse carnaval, nem que seja virtual? Você falou, por exemplo, que tem essa questão de talvez um lançamento aí. A gente está assim, você sabe, né? Edição de vídeo é babado, a gente não sabe se vai conseguir realmente. A gente criou o hino, né? Que o hino ele é um manifesto contra a opressão e um manifesto pela vida de pessoas LGBTs, na desconstrução dos estereótipos que fizeram sobre nossos corpos e sobre nós, né? E embora foi Ju pagou um beijo grande, Ju é uma das entusiastas do nosso hino, por exemplo, é uma das primeiras a tocar, né? Foi uma das primeiras a tocar o hino nas montadas, nas baladas, né? Quando nós lançamos. E a gente tá assim, criou uma expectativa, lança, não lança, ainda estamos aí vendo. Porque acabamos que nesse período a gente vai fazer agora, semana que vem, 18 a 21, pós-carnaval, o Fest Drag. Olha. Embora o Bloco das Montadas não vai sair, mas nós vamos fazer o primeiro Festival Nacional de Arte Transformista. Exatamente, com muitos debates sobre cultura, por exemplo, com Rita Von Hunt e Bruna Benevides da Antra, né? Nós vamos ter com Chaka Drag Queen, Silvete Montilla, ícones do cenário drag, que debate cultura. Então, tá muito rica a programação, embora o bloco não vai sair, mas nós vamos fazer o Fest Drag, né? Bem ali pós-carnaval, 18 a 21. Vamos ter Potiguara Bardo, nós vamos ter Tonhão maravilhosa. Nós vamos ter Dana Lisboa. Então, olha, tá babado o Fest Drag. É o primeiro festival. E, inclusive, a gente fez nessa ideia de ser nacional. E o bacana, Lê, é que nessa perspectiva que a gente tem discutido muito do apoio da geração de renda, por exemplo, nós estamos fazendo uma mostra competitiva de performance nas mais várias expressões da identidade drag, desde o do Vogue, passando pelo visagismo, maquiagem, mas também nas performances. Perfeito. E, mana, nós discutimos o seguinte, é a Qué, pensando como é um festival nacional para as manas nacionais, mas nós tiramos uma política. É 2 vencedoras por categoria. Uma necessariamente tem que ser do DF e outra tem que ser de outro estado. Nesse sentido, a gente também preservar e gerar renda para os nossos, né, aqui no âmbito mesmo do Distrito Federal. Então, vem aí o Fest Drag 18 a 21, acompanhe, tá babada, a programação tá incrível, e espero vocês. Vai ser no YouTube, no canal do Distrito Drag. Eu já ia perguntar isso, aonde que vai ser? No YouTube. Precisa de alguma inscrição ou não? Vai ser direto, é só chegar e assistir? A gente organizou assim, tipo, o primeiro dia, todos os dias vão ter esses 4 eixos artísticos que nós chamamos, né? Uma mostra competitiva, um talk show com debates, tá, e tal. Vai ter show musical e também vai ter um cine queer com filmes com temáticas LGBT. Então, em geral, são curtas, né? E Perfeito. Em seguida a gente debate com a atriz ou com o autor, com o diretor do filme. Então, são filmes curtinhos de 15 minutos, está incrível a programação e a gente espera todos vocês a partir do dia 18
às 20 horas. Então vai ser meio que direto. É quase 1h30, 1h50 de programação direta, assim. E as inscrições para participar, como são? Estão abertas? Já fecharam? Assim, como é que a é? da mostra competitiva nós já encerramos, já publicamos as finalistas, e ele vai ser um festival realmente aberto, sem precisar inscrição, vai ser mesmo público. E a gente tem um apoio, né, o financiamento do FAC, que eu acho que é importante a gente destacar, porque nós, principalmente nós da comunidade LGBTI, falta investimento, falta políticas públicas, né? Não adianta a gente debater Perfeito. combate à violência apenas pensando sobre o aspecto militar, que acaba-se com violência, colocando mais polícia ou coisa parecida. A violência acaba-se quando a gente começar a pensar de que, primeiro, ela é estrutural, há uma desigualdade social muito forte no nosso país, e que, portanto, nós devemos criar e incentivar uma série de coisas. Um dos caminhos é a política pública. Amiga, quantas drag queens nós conhecemos, por exemplo, que pensaram, por exemplo, em tirar a sua vida, encontraram na arte esse potencial. Mas o que é que o Estado está fazendo para fortalecer essa arte, sabe? Então, por isso que eu sempre onde vou, que digo, olha, tem um festival, aqui tem financiamento público, aqui tem financiamento do FAC, e nós temos que continuar lutando para que tenha mais políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTI+. Perfeito. Nossa, que linda iniciativa, Ruth. Que delícia. Vou conferir, vou ver se a gente consegue fazer uma cobertura do Folia também, que eu acho muito massa. Arrasou. Ruth, agora me conta um pouquinho mais sobre essa formação atual hoje do bloco. Como é que vocês se organizam? Por exemplo, tem produtores, produtoras, rede social, para os blocos que estão assistindo agora, porque eu acho realmente assim o Bloco das Montadas um grande exemplo de atuação nas redes sociais, na comunicação e tudo mais. Como que o coletivo de vocês se reúne e se organiza para poder fazer assim acontecer? Então, a realização em si, a gente diz que é do Distrito Drag, né? Então, nós somos hoje 10 drag queens do distrito, e com várias experiências, né? Alguns mais no campo do design, outras no campo, né, da publicidade. Então, a gente, né, a primeira coisa que a gente sempre faz é se reunir, discute, né, a estrutura geral do bloco, quais são os principais campos, se nós temos pessoas no próprio coletivo que consegue, né, que consegue dar conta dessas funções. Aí, senão a gente começa a convidar outros. Nós temos uma equipe também, tipo assim, de projeto para buscar recursos, que é uma coisa fundamental, independente se tenha ou não edital público. Por exemplo, nós temos duas companheiras, né, que elas são responsáveis junto comigo na captação de recurso. Por outro lado, a gente busca organizar, né, tipo, a direção geral, embora, por exemplo, às vezes figure só uma pessoa, mas em geral a gente busca criar duplas, né? A direção geral, a direção mais de arte, que envolve a programação, né? Contato com as assessorias, com as cantoras, tudo mais. A gente tem uma equipe aí no campo do jornalismo, né, para fazer assessoria de imprensa, embora alguns nós não tenham, mas recentemente nós ganhamos um edital da ONU que permitiu, então, que a gente contratasse aí uma equipe voltada na assessoria de imprensa, de comunicação. Então, a gente meio que vai se estruturando, né? O debate principal a gente sempre levanta a equipe dos sonhos, tipo assim, ó, muita gente trabalhando, e em não tendo, por exemplo, nenhum financiamento, a gente sempre pensa numa equipe mais reduzida, que em geral só somos nós do distrito, né? Então, é importante, quando a gente pensa um evento, poder, eu digo, trabalhar com o ideal e trabalhar com as possibilidades mais reais. Tipo assim, ó, eu não vou conseguir ter essa equipe maravilhosa, desde direção geral, passando por direção artística, ter uma pessoa só para fazer, por exemplo, no nosso caso, nós temos independente se tem ou não financiamento, mas nós temos alguém que cuida, por exemplo, só do palco, sabe? Então tem uma drag nossa, mana drag que fica, outra fica responsável por camarim, outra pela logística, né, dos assessores. E isso para nós com ou sem dinheiro funciona assim. Quando não tem dinheiro, por exemplo, financiamento, como foram os primeiros, nós fomos nos sobrecarregando, né? Uma assumia 2, 3 funções. Então eu creio que, primeiro, quais são as lições que a gente tira? Planejamento. A gente tem que ter um planejamento.
Esse planejamento ele tem que, ao mesmo tempo, expressar o nosso ideário, né, em termos de projeto, nas várias frentes, né, como a gente diz, passando pelo eixo de formação, capacitação de equipe, um outro eixo fundamental que envolve mais esse aspecto mesmo das campanhas educativas, onde entra o Folia com Respeito, né, para a gente. Para além das ações que o Folia já propõe, por exemplo, no nosso caso, a gente acaba pensando ações próprias, né, que fortalece a ideia do propósito do Folia com Respeito. Então, depois desse eixo aí que envolve a formação, que envolve as campanhas, né, a gente tem sempre pensa que essas são questões fundamentais. Então, geral, ter um bom planejamento, né, divisão de tarefa é fundamental, porque se você... O planejamento é aquilo, Letícia. Se você não sabe onde quer chegar, em qualquer lugar que chegar está bom para você, para nós não. Por isso que o planejamento é fundamental. O segundo elemento é a questão da divisão de tarefa. É importante que todas as pessoas elas se sintam parte da construção e que tenham tarefas definidas. E que essa decisão das tarefas ela tem que ser, no nosso caso, coletiva. Letícia, o que é que você acha que você pode fazer? Nós temos essas funções. O que melhor você pode fazer? Mas, ao mesmo tempo, sempre provocando, né? Às vezes, a gente tem um limite de atuar em uma determinada área, mas a gente sempre diz como superar esse limite. E, às vezes, a gente também provoca, ó, assume, nunca fez, mas é só nós que temos para fazer. Então, eu creio que esses processos é um processo, inclusive, de aprendizado. Eu sempre digo, não nos furtamos, né? Um beijo, Bruno Cavalcante, que está aqui, fotógrafo do Bloco, 2 edições, né? Estou vendo muita gente bacana por aqui passando. Então, eu creio que, assim, essa logística que a gente... É o que eu digo de uma infraestrutura social, né? Infraestrutura social que, primeiro, nós estamos lidando com pessoas. E é importante a gente considerar, nesse sentido, entender o limite que essas pessoas têm para assumir determinadas funções, né? E trabalhar com a potencialidade das pessoas. Então, a gente tem buscado fazer isso no Bloco. Não é fácil, Letícia. Para quem pensa que está nos assistindo, nossa, é muito lindo. A gente tem muitas contradições internas, a gente briga às vezes, sabe? E é importante que isso aconteça dentro de uns princípios ancorados por nós, sabe? Assim, então, às vezes, a gente debate com a outra, sabe? Assim, mano, você não fez isso, ou tá louca, que é isso? Não. Às vezes, a gente debate mesmo, às vezes, a gente fica uma chateada com a outra, na véspera, antes, sabe? Depois do bloco, mas isso é normal em um coletivo, sabe? E eu não acredito em coletivo que não discute. Eu não acredito em coletivos que às vezes, que não tem contradições. Se a coisa está muito boa, tem problema, sabe? Então, eu prefiro lidar com esses conflitos e que eles são inerentes à pessoa humana. E como esses conflitos, eles podem gerar aprendizado, sabe? Às vezes, a gente dá uma mancada, Letícia. Dá uma mancada, sabe assim... Que foge dos nossos princípios, ou que foge do Folia com Respeito, por exemplo, dos princípios. Como é que a gente processa isso? Como é que a gente escuta a crítica e processa essa crítica? Sabe? Como é que a gente também tem que ser um espaço de escuta, muitas vezes? Então, às vezes, a gente só quer falar, né? Igual eu estou falando aqui, falando. Mas tem que ter esse espaço de escuta. E eu aposto muito nesse coletivo. Nós temos, como eu disse, nós somos 10 integrantes, temos muitos limites, temos muito que aprender ainda. Mas é isso, entre mortos e feridos, nós estamos aí sobrevivendo em meio ao caos desse mundo. É verdade. E fazendo arte, né? É a melhor coisa do mundo, né, Ruth? Fazendo arte, né? Eu participei pelo Folia com Respeito, né? De um desses treinamentos, né? Que foi o treinamento do Carnaval do ano passado. E eu achei muito, muito, muito interessante. Aí eu queria que você conversasse aqui, para que todo mundo saiba um pouquinho, quais os pontos principais que vocês bateram durante aquele treinamento. Porque eu achei, assim, fantástico. Primeiro, eu quero elogiar muito a preparação de vocês, do Distrito Drag, né, da organização, de conseguirem reunir realmente toda a equipe. Tinha o pessoal da segurança também, que faz revista, o pessoal que trabalhava até com relação a alimentos, né? Foi muito fantástico aquela reunião. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais foram os principais pontos que foram, assim, batidos naquela reunião
e que você acha que seja importante, de repente, como um conselho para que os outros blocos, claro que quando a gente puder sair à rua de novo, né, trabalhe também dentro do seu coletivo, né, quando tiver essas reuniões de pré-carnaval, né, com a equipe, com a contratação, porque assim, a gente como folia recebe muita reclamação, por exemplo, de foliões e folionas que na hora da revista, por exemplo, são desrespeitadas, né? Mulheres, pessoas trans, travestis, muitas vezes são atacadas nesse momento, ou seja, bem no momento onde a gente está recebendo as pessoas para nossa festa, para a festa que a gente planeja com tanto amor, com tanto carinho, já na entrada acontecem algumas dessas situações, assim, que de repente pode até comprometer a experiência, né? Que a pessoa vai ter ali com a gente, né? Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre como que foi esse treinamento para vocês e quais são os principais pontos, assim, que vocês acham que demais blocos, todos os blocos precisam também debater quando forem realizar algum evento de rua. Primeiro, um dos primeiros foi a campanha, né, Folia com Respeito, que nós colocamos como um eixo dessa capacitação. E colocamos no sentido de multiplicar o propósito da campanha Folia com Respeito. Então, Folia com Respeito para a gente foi um eixo da formação, né? E foi você, maravilhosa, foi a Victória também, né? Então foi muito... Arthur Serdim. Foi Arthur. Então, muito importante para a gente ter um eixo que envolve a Folia com Respeito, que envolve as campanhas de conscientização. E um outro eixo que envolve o debate, principalmente para os demais fornecedores, porque nós tínhamos ali diversos fornecedores, né? Por exemplo, segurança, tinha um pessoal de gráfico, que faz trabalho gráfico conosco. Então, nós buscamos reunir, basicamente, pelo menos 2 ou 3 representantes de cada grande fornecedor que nós tínhamos. E mesmo, por exemplo, a gente fazendo formação com segurança, nós tivemos problema no bloco, né? Tivemos uns 2 problemas que nós tivemos, nós temos que repensar. Mas, por exemplo, isso que aconteceu no nosso bloco, nós discutimos também com a empresa depois, tipo assim, porque nós queremos também que as empresas, elas cada vez mais, elas se atentem para isso. Para isso é necessário que participem efetivamente, né? E são pessoas, por exemplo, que tinham desconhecimento total sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero. Então, nós fizemos um debate sobre identidade de gênero, orientação sexual como um eixo também da capacitação, né? E um outro sobre abordagem, né? Um outro eixo sobre abordagem. No caso, para debate sobre orientação sexual, sobre como se comportar quando você, por exemplo, vai fazer uma abordagem com pessoas trans. Então, nesse ano a Cona participou, o Leonardo, né? Por exemplo, na nossa equipe a gente tinha 2 pessoas trans responsáveis pela equipe de apoio. Então, essas 2 pessoas foram responsáveis, por exemplo, na formação, para poder falar com as empresas, fazer essa fala mais direta. Veja, né? Como se comportar, né, no caso de segurança. E a gente teve uma coisa que foi muito assim, muito atento. Eu faço a coordenação geral do bloco, mas eu fico assim, me divirto, pulo, animo, mas fico com a anteninha ligada. Aliás, não só eu, né, as meninas do distrito como um todo, no sentido de tentar perceber e evitar. Então, essas formações, elas são fundamentais. Porque imagino você, nós não temos... O bloco das montadas foram 120 seguranças, se eu não me engano, nós tivemos que contratar, não lembro agora exato. É muita gente. Então, nessa conversa, por exemplo, que a gente teve com a empresa, assim que aconteceu um dos problemas no bloco, lá mesmo nós dissemos para o dono da empresa, próximo carnaval, se a gente sair com vocês, nós queremos fazer formação com os trabalhadores também, não só com os dirigentes da empresa. Nós queremos fazer uma formação direta com os trabalhadores, porque senão não nos interessa. Porque senão vai acontecer coisas pontuais como aconteceram aqui no bloco. Então, eu sei que não é fácil, e a gente diz, nem que seja antes do bloco sair, estão ali, a gente faça uma fala, faça alguma coisa, mas nós precisamos caminhar para que seja um bloco cada vez mais seguro. Então, eu creio que a formação são basicamente esse eixo e um outro que a gente discute é a programação mesmo do bloco, né? E tenta, ali como são pessoas em diferentes áreas, a gente também faz uma coisa que é uma entrega do organograma do funcionamento do bloco. Você vai estar aqui, né, e a gente projeta, né,
desde o espaço, né, nessa capacitação e tenta identificar, posicionar as pessoas, quem precisa. E também um espaço, aquela coisa, que às vezes você está no bloco, você não sabe a quem recorrer. Você está com uma equipe, nossa equipe foi muito grande. Foram, eu acho que mais de 250 pessoas envolvidas. Tipo, segurança tinha cento e pouco segurança. Então, nós fomos criando meio que essa rede de informação e de contato, né? Que ela é fundamental. Para quando acontece uma coisa, você saber para quem recorrer, né? E a nossa preocupação nesse ano, Perfeito. para ir finalizando, foi principalmente porque nós estávamos com 20 pessoas trans na nossa equipe, né? Então, nós não queríamos que nosso bloco fosse, em algum momento, essas pessoas fossem violentadas nessa cadeia de comando, por exemplo, entendeu? Então, acho que por isso foi fundamental para a gente nos perceber, ó, somos nós o bloco. O bloco não é o Distrito Drag. O bloco não é Ruth Venceremos, não é Mary Gambiarra. O bloco somos nós. Então, criar essa identidade de pertencimento com sua equipe que vai trabalhar no bloco, ela é fundamental. Porque as pessoas vão entender que o bloco, elas são parte do bloco. Elas não vão lá prestar um serviço e vão embora, sabe? Então, creio que o grande legado de fazer formação, fazer capacitação anterior é isso. É você criar a fidelidade das pessoas. É as pessoas criarem pertença pelo bloco. Perfeito. Perfeito. Eu queria falar também sobre um pouquinho da diversidade sonora que o Bloco das Montadas traz consigo. Porque, assim, as experiências que eu tive com o bloco, assim, eu chegava, estava tocando uma coisa e daqui a pouco tá tocando outro ritmo e daqui a pouco tá tocando outro. Mas eu acho fantástico porque é uma construção que tem muito a ver com a representatividade de Brasília, né? Brasília é esse encontro fantástico do Brasil inteiro aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diversidade sonora que o Bloco das Montadas traz também para o público. A gente pensa assim, que tem algumas coisas que tipo, tem que ter, por exemplo, a gente tem que ter muito axé, por exemplo. Aí por isso que no segundo ano a gente trouxe... Ai, meu Deus do céu, daqui de Brasília, esqueci o nome dela agora, eu falei antes e já esqueci. Então, a gente sempre, por exemplo, tem que ter alguma cantora ou grupo que toque e cante axé, né? E no carnaval passado nós tivemos Contém Dedê, né? Nós fizemos uma prosa com as meninas, preparado todo um som maravilhoso. E assim, a gente vai trilhando por essa diversidade. E a gente também não abre mão, por exemplo, de ter DJs que toque também no seu repertório músicas de Ribeiro, isso mesmo, Elvio, de Ribeiro no segundo bloco, no terceiro ano que diga, nós trouxemos Contém Dedê. E assim, a gente ter essa preocupação, por exemplo, de vincular também com o que nós chamamos da cultura popular carnavalesca. Porque, claro, tem coisas que a gente acaba incorporando, né, de outras linguagens no carnaval, e isso também é o carnaval. Mas a gente sabe também que, por exemplo, o carnaval é frevo, tem a pegada do frevo. Então, a gente também busca fazer um misto, sabe, assim, no bloco, essa pegada na cultura popular carnavalesca com questões mais atuais e contemporâneas. Esse encontro, eu acho que ele é fundamental, né? E aí vai ter, né, principalmente DJs, né? Os DJs que vão passando aí desde o funk, né, até uma boa, né, como é que diz? Até um bom brega paraense, por exemplo. E bacana que nessa diversidade nossa, a gente sempre fecha o bloco também, que virou uma tradição no bloco, as bichas da boate, né? Fecha com house. Então, sempre tem um DJ que ali a gente foi criando essa cultura que a última apresentação é mais um house para ir dispersando a galera, tá, e tal. Então, ela é bem eclético nesse sentido, o repertório do Bloco das Montadas. E quando a gente pensa a programação, a gente sempre se debate mesmo, se deve ir mais para um caminho, se deve ir mais para o outro. Diz, ó, na dúvida, a diversidade é o que nos trouxe aqui. Então, vamos cultivá-la, vamos potencializá-la e não ao contrário, não regredir. Então, eu creio que essas multilinguagens são fundamentais, né, assim, musical de compor o bloco. E é uma diversidade musical e performativa também, né? Porque há também uma multiplicidade de performance. Eu que venho do teatro, por exemplo, eu vejo e eu acho assim realmente espetacular mesmo, com
Quem perde o real do sentido pau. da palavra, saca? De ser exatamente. É visualmente também muito lindo, né? O Bloco das Montadas. E tem Eu uma vejo que coisa vocês que é têm um essa sonho, preocupação. que é um sonho nosso e agora não deu, né? Pra coisa. A gente também às vezes pensa, né? A gente não encaminhou isso ainda no distrito, mas, por exemplo, um grande sonho é você ter um bloco que movimenta um pouco mais, né? O nosso cortejo, por exemplo, que é com o hino do bloco, ainda é um desafio para o bloco. Então, se tem uma coisa que você perguntar, qual o grande desafio hoje do Bloco das Montadas? Entre elas, o cortejo, que a gente tem um hino muito bacana, muito gracioso, mas por conta da multidão, às vezes, quando toma ali, a gente ainda sente necessidade, em algum momento no bloco, ter uma coisa mais de cortejo mesmo, já que o bloco, ele basicamente é parado. Mas é isso, é um processo de aprendizado, né? Entre um ano faz o outro. Um outro elemento, por exemplo, um outro desafio, a gente queria muito ter um boneco de Olinda em nosso bloco, uma drag, né? Já que a gente tem a nossa mascote, né? Então a gente quer muito um dia ter essa possibilidade de transformar a mascote Eu uma, quero ver isso acontecer, uma Ruth. bonecona de Olinda. E vai acontecer, certamente. Perfeito. Olha, o pessoal lá do Bloco Menino de Ceilândia tem, viu? Mestres bonequeiros, mestras e mestres bonequeiros que trabalham com eles. Depois a gente Bora faz essa se ponte. encontrar, Vamos fazer isso acontecer. Perfeito. Eu falei que o tempo ia correr, né? Quando o papo é bom, olha só, já são 9h52. Vamos encaminhando aqui para finalizar. Infelizmente, essa conversa tem muita, muita, muita mensagem que rolou durante a nossa conversa aqui. Tem a Mary Gambiarra aqui falando: Distrito Drag é uma escola de aprendizagem de trabalho coletivo, que era aquilo que a gente estava falando, né? É um exemplo realmente assim fantástico de pessoas que fazem a coisa acontecer coletivamente, dividindo, como você falou, funções, e se capacitando e capacitando o próximo também, né? O Distrito Drag se preocupa muito com essa questão da capacitação, né? A Ju mandou um monte de beijos aqui. Tá aqui dizendo que é importante a construção coletiva, como você citou. Olha, viva o Bloco das Montadas aqui, ó. Maravilha. A Jamila M Brasil, tá bom? Que bom te ouvir, Ruth linda. Olha só. Olha só. E eu queria então, assim, terminar contigo, Ruth, porque é muito bom te ouvir. É muito bom sempre conversar com você. Eu sempre saio aprendendo assim muito, muito, muito mais. Amo essa construção, sabe? Que você e todo mundo do Distrito Drag faz, participa, e essa representatividade linda, maravilhosa e essencial que vocês trazem aqui para Brasília, né? Então eu queria deixar aberto para você finalizar da forma que você achar melhor, falar o que a gente ainda não conversou, o que você queira falar, mandar algum recado, convocar as pessoas. Antes, só lembrando que toda quarta agora, às 21 horas, a gente tem live aqui na Carna Live da Rede Carnavalesca, estão todas convidadas. E, Ruth, adoraria terminar com você. Fica à vontade. Eu quero primeiro agradecer a Rede Carnavalesca por ser esse espaço de resistência, esse espaço de não dá para pensar Carnaval de Brasília, por exemplo, se a gente não falar em rede carnavalesca, se não falarmos, por exemplo, de folia com respeito, que tá aos poucos, né, virando cultura no carnaval. Isso é importante porque, né, a gente precisa de fato construir outras formas de relação, de respeito e tudo mais. E assim, muito feliz, obrigado demais, Letícia, pelo papo. Assim, a vida tá corrida, mil coisas acontecendo. Já saio daqui, vou gravar um vídeo, mas eu gostaria de terminar com uma frase que eu amo, que é bem carnavalesca, que apesar das adversidades, por exemplo, que a gente está enfrentando, e uma ausência, por exemplo, de uma política pública agora para o carnaval, mesmo no contexto da pandemia, ninguém está defendendo que a gente tem que sair por aí aglomerando, não. Nós não somos negacionistas, nós somos defensores da vida, da ciência, não se trata disso, mas se trata da gente pensar, né, em apoio público, né, para movimentar essa rede de fazedores de carnaval, de fazedores de cultura que nós temos aqui no Distrito Federal.
Então, eu creio que faltou isso, apesar desse momento que a gente está vivendo, de ausência de pensar a partir do que existe, né? A pandemia está aí, mas o que é possível ser feito em termos de manter a cultura do carnaval viva, porque nós estamos num processo da sociedade em que as pessoas estão adoecendo cada vez mais, e a arte e a cultura cumprem um papel fundamental, né? De nos projetar, de projetar outro mundo, inclusive os nossos sonhos. E eu finalizo que, apesar de toda essa desgraça que está acontecendo, queira ou não queiram os juízes, o nosso bloco, e aí eu digo não o bloco das montadas, o bloco da diversidade, né, o bloco da cultura popular, nossos blocos são, de fato, campeões. Então, essa é a mensagem, que nós somos madeira de lei que cupim não rói. Perfeito, perfeito. Não poderíamos terminar melhor. Muito obrigada. Boa noite. Boa A gente noite. conversa sempre mais. Até a próxima Carna Live. Até a próxima.